Olá, meu nome é Emanuel Gibson. Bem-vindo à segunda parte do vídeo Circuitos de Casamento de Impedâncias, estrutura L, configuração passa-baixa. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo. O que nós vimos até aqui, a solução, que é o circuito em L passa-baixa, e faremos algumas considerações acerca dos assuntos abordados. O que nós vimos até aqui? Nos vídeos anteriores, vimos como calcular a tensão na carga do circuito mostrado, uma fonte, RS a impedância característica da fonte, RL a carga, como calcular a corrente do circuito, como calcular a potência na carga, como calcular a potência na fonte, como calcular a potência máxima disponível da fonte e, finalmente, como calcular a potência total da fonte. Encontramos a equação da tensão RMS na carga, a corrente RMS na carga e daí nós obtivemos a potência disponível na carga para um dado valor de RS e RL. No caso ou na situação de carga casada, nós obtemos a potência máxima disponível da fonte para a carga, dada pela equação mostrada, a tensão RMS da fonte ao quadrado, dividido por 4 vezes RS. Essa é a máxima potência que uma fonte senoidal, importante lembrar, senoidal, transfere para uma carga. Esta é a conhecida condição de carga casada. Fonte cargas resistivas, nós temos então que RS igual a RL. Essa é a condição de carga casada. Definimos também o parâmetro eficiência de transferência de potência, como sendo a relação entre a potência que está sendo efetivamente aplicada à carga e a potência máxima disponível que poderia ser aplicada a essa carga na condição de carga casada. Qual é o nosso sonho? Uma eficiência de 100%, que nós possamos transferir para a carga toda a potência disponível da fonte para a carga. O gráfico mostra, conforme a resistência da carga varia, a eficiência varia, aumentando e diminuindo. A eficiência máxima na condição de carga casada quando RS igual a RL. Nosso sonho, uma eficiência de 100%. Podemos também definir o parâmetro perda de transmissão, que é quanto nós estamos perdendo em dB em relação ao que poderíamos transmitir, potência para a carga, na condição de carga casada. A equação é TL em dB igual a 10 vezes log na base 10 do parâmetro de eficiência que nós já vimos. TL mínimo, 0 dB. Conforme vai mudando a carga em relação a RS, vamos tendo um aumento da atenuação ou da perda de transmissão ou perda por descasamento. 0 dB é quando RS igual a RL. Quando o sistema não está na condição de carga casada, tem-se que a potência transferida da carga não é o máximo que a fonte pode fornecer. A eficiência de transferência de potência é inferior a 100%. A perda por descasamento, transmission loss ou mismatch loss, é superior a 0 dB. Qual é a solução? Nós vamos adotar uma configuração L, passa-baixa. Essa seria a condição ideal de carga casada que a nossa estrutura de casamento vai tentar reproduzir para uma determinada frequência. Estamos considerando no momento o circuito puramente resistivo. Fonte e carga são puramente resistivas. Nós agora queremos saber, dada a configuração em L, qual o valor desse capacitor em paralelo e do indutor em série. No caso, temos uma fonte cuja impedância característica é 50 ohms e a carga de 100 ohms. Então, queremos calcular o valor do capacitor e do indutor. Esse é o circuito em L passa-baixa. Para o cálculo da reatância capacitiva paralela XP, ela vai estar em paralelo com a maior resistência, não importa se fonte ou carga, e vai ser dada pela equação mostrada. Observe que RP deve necessariamente ser maior do que RS. Nós estamos extraindo uma raiz quadrada. RP maior do que RS. Não importa que RP, se é fonte ou carga, ele tem que ser o maior, paralelo com o capacitor. O capacitor em paralelo com a maior resistência, não importando se fonte ou carga, vai ser dado por 1 sobre ômega XP, onde ômega é 2 vezes π vezes F, onde F é a nossa frequência de operação. A equivalente série, a reatância equivalente série desse capacitor em paralelo é dado pela equação mostrada, RP ao quadrado vezes XP sobre RP ao quadrado mais XP ao quadrado. Observe que agora já aconteceu a mágica da transformação paralelo-série. A nossa resistência de carga agora é transformada num equivalente de 50 ohms, que é exatamente o valor da resistência da fonte. Mas ainda nós temos um capacitor atrapalhando. Nós temos que ter um circuito puramente resistivo. O que fazer então?
Vamos colocar o indutor em série. E esse indutor, que vai estar em série com a menor resistência, é dado pelo XC equivalente série. Vai anular a resistência capacitiva utilizando-se uma reatância indutiva. Esse indutor em série, que vai ser colocado no circuito, é dado pela equação mostrada, XL sobre 2πf. E agora nós temos o nosso circuito em L passa baixo, C paralelo com R2, L, o indutor série, com R1, R2 maior do que R1. Aí está a estrutura de casamento mostrando como seriam as resistências de fonte e de carga no circuito. Qual é a sequência de projeto? Primeiro nós vamos determinar que R1 é a menor resistência, R2 que é maior. R2 maior do que R1, não importa se fonte ou carga. A partir de R1 e R2, calculamos o item 2. Observe o denominador R2 menos R1, por isso a importância de R2 é a resistência maior do que R1. Em seguida, calculamos o valor de CP, que é o capacitor em paralelo, calculamos o equivalente série, a reatância série. Esse é o valor da indutância a ser calculado. Da reatância indutiva, calculamos o L série, onde F é a frequência de operação. Em 6 passos, calculamos os 2 parâmetros do nosso circuito passa-baixo, casador de impedância em L. E por que nós utilizamos uma estrutura passa-baixa? É muito simples. Nós primeiro temos que reduzir o conteúdo de harmônicos espúrios indesejáveis no sinal transmitido, no caso da transmissão. Esta é uma obrigação, inclusive, legal, com normas que especificam o nível máximo de radiação de sinais indesejáveis na transmissão. Na recepção, nós estamos eliminando sinais acima da frequência de corte do filtro, se não eliminando, reduzindo bastante. Então, nós estamos reduzindo a intensidade de sinais acima da faixa de operação na recepção. Mas e se nós quisermos uma resposta do tipo passa alta? O que nós fazemos? Simples. Nós projetamos um passa alta. Aí está a nossa estrutura de casamento em L passa alta. Observe que agora o capacitor C1 está em série com o sinal. Quanto mais alta a frequência, menor a reatância, mais facilmente o sinal passa por C1. Quanto mais alta a frequência, mais L1 se comporta como um circuito de alta reatância. Infinito seria um circuito aberto. Então as frequências altas passam por L1 e atravessam C1. Vamos explicar assim. Essa é uma estrutura, um filtro passa alta com a frequência de corte F. O indutor é um curto para o potencial de terra, VCC. Cuidado quando você fizer esse circuito e você tiver linha de alimentação ligada em L1. O casamento de impedância, como nós já vimos, ocorre apenas em F. Temos uma certa largura de banda dentro de um certo limite de P de transmissão. Não exagere. Aí está o nosso circuito L passa alta, onde nós temos RS em paralelo com L1. Mas como está em paralelo? É simples, basta você colocar a fonte o S em repouso. Como é fonte de tensão, represente o S como se fosse um curto. RS vai ter uma ponta em A e uma ponta em A'. Ele está em paralelo com L1. Já RL, ligado nos terminais B e B', está em série E com o capacitor C1. Nós estamos abordando inicialmente estruturas puramente resistivas para fonte e carga. Mais uma vez, chama atenção que RS maior do que RL nessa topologia. Se for ao contrário, se RL é que for maior que RS, se a carga for maior do que a impedância de fonte, nós vamos simplesmente colocar L1 em paralelo com a maior resistência e C1 com a menor resistência, exatamente como no caso anterior. Observe que RL é maior do que RS. Carga é maior, por isso está em paralelo. Similar a uma estrutura passa baixa, nessa topologia passa alta, uma resistência R2 ligada nos terminais BB', ela vai se refletir em A' como R1. Isso pode ser medido facilmente no VNA. Você montaria seu L1C1, colocaria R2 do valor estabelecido e você veria que na frequência de operação seria refletido R1. Isso é o casamento de impedância, não importa se fonte ou carga. Analogamente, se nós colocarmos R2 em BB', nos terminais A', nós estaríamos vendo, o circuito estaria vendo R1. É a transformação ou casamento de impedância. E quais são as equações de projeto para o passa alta? São análogas da topologia passa baixa. Você tem um elemento paralelo e um elemento em série. Mesmo roteiro. Você vai escolher L1, que é X1 em paralelo com R1 e R2, né, por maior, e para calcular um equivalente série, que seja R2 e R1. Determina a reatância indutiva série, determina a reatância capacitiva que anula essa reatância indutiva e agora calcula o capacitor série. Pronto, só isso. Nós vemos aí uma representação geral. X1, X2. Não sabemos
quem é X1 e X2. Nós sabemos que R1 é maior do que R2. Então X1 está em paralelo com R1. Como R2 é o menor valor, está em série. Observe que nas estruturas de casamento de impedância em L, as reatâncias têm sinal contrário. Se X1 é capacitiva, X2 necessariamente indutiva. E assim vice-versa. Se X1 for indutiva, X2 tem que ser obrigatoriamente capacitiva. Tem sempre um indutor e um capacitor no circuito. Fechemos agora algumas considerações. O processo de conversão de impedâncias para a redução de perdas por descasamento, ele inicia com a teoria e a prática dos circuitos equivalentes série e paralelo. Nós usamos essa teoria para determinar as equações de projeto. Por isso, nós dedicamos toda uma série de vídeos só sobre equivalente série e paralelo. Qualquer dúvida, você pode consultar os vídeos. Eu sei, talvez você já tenha aprendido a parte analítica e goste mais do método gráfico, a carta de Schmitt. Na verdade, você pode fazer quase tudo em radiofrequência com a carta de Schmitt. Mas nós vamos deixar esse assunto para uma outra série de vídeos. Observe que a estrutura de casamento é um circuito sintonizado, projetado para uma frequência específica. Devemos observar que em situações reais, a alimentação do circuito e a potência do sinal que vai percorrer esses componentes reativos. O indutor em série com a carga com continuidade de corrente contínua pode trazer alguns problemas. Você não vai querer descer a tensão da fonte de alimentação em cima da tua carga. Mas nada que um bom capacitor de bloqueio não resolva. Como sempre, utilize componentes de boa qualidade, adequados à faixa de frequência e ao nível do sinal de operação, a potência e tensão corrente que está percorrendo o circuito. Boa sorte nas estruturas de casamento. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Projetos. Vamos aprender a calcular estruturas de casamento. Veremos então as topologias em L do tipo passa baixa e passa alta. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.